Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O estado de Mato Grosso aprovou o programa Passaporte Verde. O projeto valoriza a pecuária sustentável. O projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado e estabelece critérios para todo o monitoramento de rebanho bovino e bubalino mato-grossense. O objetivo é atender às exigências dos mercados internacionais mais competitivos. O programa foi desenvolvido pelo Instituto Mato Grossense da Carne, em parceria com o governo do estado e o setor produtivo. O Passaporte Verde propõe o monitoramento socioambiental completo da cadeia da carne, desde o nascimento do animal até o abate, e prevê 3 etapas de implantação para incluir propriedades de todos os portes, além de oferecer suporte técnico e orientação aos produtores. Entre os objetivos dessa política de sustentabilidade estão o desenvolvimento sustentável, o acesso ao mercado global, qualidade e monitoramento, incentivo de parcerias do setor privado com entidades públicas, a valorização de serviços ambientais e o estímulo do ambiente de concorrência igualitária na cadeia produtiva. A nova legislação começa a valer em janeiro. Coloca Mato Grosso na frente, na vanguarda aí dessa agenda da sustentabilidade, da agenda do clima, da agenda também de mercado, porque sustentabilidade é mercado. Então o que o Estado fez, colocou a sustentabilidade como estratégia para acessar mercados, para garantir mercados, para que essa carne de Mato Grosso receba esse passaporte e consiga circular por qualquer país no mundo que respeite nossa legislação, que esteja interessado na nossa carne. Os países da União Europeia concordaram em adiar por 1 ano a aplicação da lei antidesmatamento. Simplificações no cumprimento das regras também foram aprovadas. A proposta foi defendida pela Alemanha e pela Dinamarca e contou com o endosso da França. Só Bélgica, Holanda e Espanha não votaram a favor. A lei prevê que as empresas que vendem 6 commodities na União Europeia, como soja, carne bovina, madeira, café, cacau e borracha e seus derivados, precisam comprovar que os produtos não foram plantados em áreas desmatadas depois do ano de 2021. A lei entraria em vigor em dezembro deste ano. Agora, o Conselho Europeu, que reúne as representações dos governos dos países da União Europeia, determinou o adiamento por 1 ano da aplicação da lei antidesmatamento, a EUDR, e aprovou ainda simplificações no cumprimento das regras. Este é o 2º adiamento da aplicação da lei. De acordo com o comunicado divulgado pelo Conselho, a aplicação da EUDR para os operadores médios e grandes deverá ocorrer a partir de 30 de dezembro do ano que vem. Para os operadores pequenos e micros, a data será 30 de junho de 2027. A decisão é uma resposta às preocupações dos próprios governos europeus e das empresas sobre a capacidade de atender aos requisitos a tempo, além de dificuldades técnicas que ainda existem a respeito do sistema de tecnologia da informação para receber os documentos das diligências. Agora, o Conselho precisa negociar com o Parlamento Europeu para garantir o adiamento da lei antes que o prazo atual comece a vigorar, no dia 30 de dezembro deste ano. Em um mês, o BNDES aprovou 2,45 bilhões de reais em renegociação de dívidas rurais. 97% dos recursos foram acessados por produtores do Rio Grande do Sul. O programa voltado para agricultores que apresentaram perda significativa da safra em função de eventos climáticos já atendeu até agora agricultores de 485 municípios, distribuídos em 16 estados. Foram aprovadas cerca de 8.300 operações, com um ticket médio de R$ 296 mil. 97,2% dos recursos foram acessados por produtores do Rio Grande do Sul, onde a situação com o endividamento é mais grave. Dos 2 bilhões e 450 milhões de reais aprovados, 1,5 bilhão foi destinado a agricultores familiares e médios produtores. O montante liberado representa 20% dos 12 bilhões de reais de recursos públicos repassados pelo Ministério da Fazenda ao BNDES. A linha de renegociação ficará aberta até fevereiro de 2026. A morte de um bezerro acendeu o sinal de alerta contra a raiva animal no Paraná.
A doença é considerada grave e de alto risco. Transmitida por um tipo de morcego que se alimenta de sangue, ela é letal para animais e humanos. Números da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná apontam que a doença é recorrente no estado. Ano passado foram comprovados 258 casos de raiva animal. Em 2025, 400 casos foram notificados e 218 confirmados. A ADAPAR informa aos pecuaristas que a única prevenção é a vacina. Uma portaria do estado torna a imunização obrigatória em búfalos, cavalos, bois, asnos, mulas, ovelhas e cabras, a partir dos 3 meses. A medida abrange 30 municípios da região oeste do Paraná, mas a ação é recomendada também em outras regiões. Um torneio nacional mostrou a capacidade de um profissional que é pouco conhecido num dos setores mais importantes do Brasil, o mecânico agrícola. O vencedor é de Jataí, Goiás. Ele mostrou habilidade em fazer reparos e substituições de peças em máquinas de alta tecnologia que movimentam milhões de reais no campo. Elas são enormes, uma mais bonita que a outra e cada vez mais tecnológicas. As máquinas agrícolas são essenciais para o trabalho no campo. Quando uma para, por qualquer problema que seja, é prejuízo para o produtor. E é aí que entra em ação o mecânico agrícola, profissional responsável por consertar os defeitos dessas máquinas. Geralmente o cliente já vai mais ou menos passar o que é, ele já vai levar peças, vai chegar na propriedade já com algumas peças para fazer o reparo no equipamento. Desde criança, o Gerciandro é fascinado por este universo. Na hora de escolher uma profissão, não teve dúvidas e desde a adolescência ele já trabalha como mecânico agrícola. São mais de 12 anos. A máquina agrícola é uma máquina mais pesada, né? São mais componentes. A mecânica você tem que ter um certo manejo, né? A Luciana é líder de oficina. Ela coordena a equipe de mecânicos da empresa e conta que essa não é uma profissão fácil. Tem que estar sempre fazendo treinamento porque está sempre tendo melhorias nas máquinas, né? Geralmente todo ano tem uma ou outra máquina que tem melhoras, principalmente tecnológicas. Mas apesar de ser uma profissão com bons salários, não é nada fácil encontrar profissionais. Em algumas empresas, chegam a sobrar vagas. E para o Gerciano, o trabalho virou também competição. Ele participou de uma disputa da empresa que ele trabalha, que reuniu mecânicos de todo o país. E nesta disputa, ele teve que realizar provas práticas, em que ele teve que usar conhecimento técnico avançado, agilidade e também capacidade de diagnósticos de situações que acontecem no dia a dia de um mecânico agrícola. E olha só, o Gerciano mandou muito bem. Terminou a competição com o primeiro lugar. A competição foi muito interessante, né? Você poder disputar com os melhores mecânicos do país, né? É emocionante, né? Participar de um reality aí nacional e poder ganhar é uma gratificação, né? É o fruto do meu trabalho, né? Ele vem estudando, praticando aí. Como que foi lá? O que você teve que fazer? Lá no reality nós temos que fazer várias provas práticas, né? De diagnóstico, de conserto de máquinas, os problemas que a gente pega no campo, no dia a dia. Mas lá tem um tempo pra você fazer e as câmeras e é bem forçado. O Brasil é uma potência agrícola, mas enfrenta um desafio silencioso, a degradação do solo. No norte de Mato Grosso, uma nova geração de produtores mostra que é possível regenerar a terra, aumentar a produtividade e preservar o meio ambiente. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas nas lavouras que abastecem cidades e exportam para dezenas de países, existe um desafio que começa debaixo dos nossos pés: o solo. A degradação da terra, provocada muitas vezes por anos de pastagem intensa e efeito das mudanças climáticas, ameaça a produtividade e a sustentabilidade do negócio. Agora, uma nova geração de produtores está apostando em práticas que regeneram o solo e devolvem a fertilidade ao campo. Viemos para Sinop, no norte do estado do Mato Grosso. O local vive uma transformação silenciosa. Fazendas que antes eram dedicadas à pecuária se reinventam e começam um novo ciclo com a regeneração da terra.
O solo que ficou anos exposto e sem nutrientes está voltando a produzir. O processo é lento, mas constante. Começa com a correção da acidez, o uso de calcário, fertilizantes e plantas de cobertura que ajudam na retenção da água e na recomposição dos nutrientes. No meio da plantação, o resultado salta aos olhos. O que era um pasto improdutivo há poucos anos, hoje é uma área fértil e produtiva. Um exemplo de como o campo brasileiro pode se reinventar diante das mudanças climáticas. Hoje a gente busca o quê? O balanço positivo em tudo que a gente está fazendo. Então, assim, o que a gente quer? Hoje a gente não quer expandir, precisar buscar alternativa de, vamos expandir. Não, nós queremos verticalizar o nosso negócio. Então, nós queremos pegar aquelas áreas que já existentes para nós hoje e queremos buscar cada vez mais romper os tetos produtivos dentro dessas áreas. Então, assim, hoje a gente fala, beleza, eu tenho uma área que eu consigo ter um nível de produtividade de soja de 75, 78 sacos. Por que não buscar 90 sacos? Algodão, então tem áreas que a gente vamos consolidar essas áreas para o algodão, preparar essas áreas para o algodão, buscar produtividade 350, 380 arroba. E nesse meio também a gente buscar alternativas, como adubação orgânica, que é a gente não ficar tão refém dos adubos minerais e a gente conseguir se tornar o nosso negócio mais saudável no mercado. Então, onde que a gente consiga ter um nível de investimento interessante, só que o nível de retorno nosso seja muito mais interessante ainda. Por trás de muitas dessas histórias existe também o apoio de iniciativas que estimulam a recuperação de terras degradadas. É o caso do programa Reverte, criado numa parceria entre a ONG internacional The Nature Conservancy, uma multinacional agrícola e um banco privado para financiar e acompanhar toda a regeneração do solo brasileiro. Aqui era uma área de pecuária extensiva, então era uma fazenda que tinha baixa produtividade. A gente tinha poucas cabeças de gado em muitos hectares. Então a gente, através do programa Reverte, a gente conseguiu transformar esse cenário, dando tecnificação ao processo de produção e fazendo a fazenda produzir muito mais, né? Hoje a gente faz aqui soja, milho, algodão e boi. E a nossa parte de pecuária hoje ela é muito mais intensificado do que era antes, devido a esse processo de regeneração do solo que a gente fez. E aí, com boas práticas agrícolas, né, com sucessão de culturas, uso de biológico, a gente consegue melhorar o solo com o passar do tempo. Lançado em 2019 e implementado em 2021, o projeto tem um objetivo claro: mostrar que é possível transformar áreas antigas de pecuária em fazendas produtivas sem precisar abrir novas fronteiras agrícolas. Em outras palavras, sem desmatar mais. Assim, contribui para preservar a vegetação nativa e estimular a agricultura regenerativa. Quando a gente fala de agricultura regenerativa, a gente está falando de técnicas, né, que promovem a saúde do solo. E dentro dessas técnicas, a gente pode citar, por exemplo, o plantio de plantas de cobertura, que é o que a gente está vendo aqui nessa fazenda, que está no modelo de integração lavoura-pecuária. Né? No momento que a gente tem o plantio de braquiária, por exemplo, como planta de cobertura, essa planta ela está soltando biomassa para cima, mas ela também está incorporando raízes no solo. Através dessas raízes, né, ela está incorporando matéria orgânica no solo e através dessa matéria orgânica a gente tem incorporação de carbono também no solo. Quando produtores de outros países vêm nos visitar, primeiramente eles ficam impressionados por conta da dimensão, de tamanho de áreas que hoje a gente tem aqui, que a gente consegue trabalhar. E assim, o Brasil, mas primordialmente o Mato Grosso, nós estamos num ambiente muito favorável para a agricultura. Hoje, o ambiente que a gente consegue fazer praticamente quase 3 safras durante o ano é muito positivo para nós isso. Então, a gente precisa aproveitar de uma forma positiva tudo isso que a gente que a gente tem na nossa mão. Hoje, o Reverte soma mais de 2 bilhões de reais em créditos desenvolvidos a produtores que seguem critérios socioambientais rígidos. São 97 clientes e 410 fazendas com o compromisso assinado. Um total de 279 mil hectares de solo em recuperação. Um movimento que mostra como sustentabilidade e rentabilidade podem caminhar lado a lado. A gente, para ser sustentável, primeiro o nosso negócio tem que ser perene, ele tem que ser lucrativo. Então, se eu não investir no meu solo, que é quem me dá toda a perenidade que o meu negócio precisa, não tem como fazer. A agricultura hoje ela é extremamente técnica, extremamente moderna, ela precisa de tecnologia, precisa de investimento para você conseguir ter resultado. A cada safra, o que era pasto vai se tornando plantação de soja, milho e algodão. Aos poucos, o solo arenoso e frágil ganha textura, cor
e força para voltar a sustentar a agricultura. A regeneração do solo é mais do que um projeto agrícola. É um movimento que conecta o produtor ao futuro sustentável do agronegócio brasileiro e que ganha ainda mais força com a chegada da COP30 ao país. Hoje, essa agenda de recuperação de solos degradados ela vai ser muito debatida na COP30 e o Brasil está na vanguarda disso. Acho que a principal mensagem a agricultura hoje ela é vista muitas vezes como vilão em termos de mudanças climáticas, né? Ela muitas vezes ela é vítima, porque se você tem uma mudança, por exemplo, no regime de chuvas, ela é vítima, mas a gente entende que a agricultura, o solo, ele pode ser parte da solução com práticas de agricultura regenerativa, inclusive que incorporam carbono no solo. A agricultura passa de vilã para protagonista no combate às mudanças climáticas. É hora de conferir como fica o tempo nesta sexta-feira em todo o Brasil. Veja na previsão. Nesta sexta, uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul, deixando o tempo mais instável em boa parte do estado. Já no restante da região sul e no sudeste, o tempo permanece mais firme. No centro-oeste e no norte do país, as instabilidades continuam. E no nordeste, a frente fria mantém chuva forte na Bahia. Na região sul, o céu amanhece mais encoberto. No litoral e no sul gaúcho. E ao longo do dia, a nebulosidade se espalha pelo sudeste do estado, região metropolitana de Porto Alegre e partes do interior. Já no restante da região, o tempo segue mais firme. No sudeste, o céu permanece aberto na maior parte dos estados, com maior nebulosidade no norte e noroeste de Minas. Em Mato Grosso, Goiás e oeste de Mato Grosso do Sul, há formação de nuvens mais carregadas. No nordeste, a nebulosidade também é maior na Bahia, metade sul do Maranhão, Piauí, oeste de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E no norte, tempo mais fechado em grande parte da região. No sul, a nova frente fria provoca pancadas moderadas a fortes no sul, sudeste, região metropolitana de Porto Alegre e interior gaúcho. As chuvas também avançam para o nordeste do estado e sul catarinense. Já no sudeste, chuva moderada a forte no norte e noroeste de Minas, enquanto no centro-oeste, as instabilidades ganham força na região. No norte de Mato Grosso e Goiás, chuva moderada a forte. À tarde, as pancadas aumentam no oeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul, e em parte de Mato Grosso, e há risco de temporais. No nordeste, a frente fria mantém áreas de instabilidade em grande parte da Bahia, principalmente na região do Recôncavo Baiano, onde a situação é de perigo, e há chance de volumes elevados de chuva, com risco de temporais. Também chove na metade sul do Maranhão, Piauí, oeste de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E no norte as pancadas de chuva seguem espalhadas pela região, principalmente no Tocantins, interior e sul do Pará, onde há risco de temporais. Rajadas de vento variam em algumas áreas do país, principalmente entre a faixa litorânea gaúcha e sul catarinense e entre o Triângulo Mineiro e sudeste de Goiás, onde podem chegar até os 70 km por hora. E o tempo seco continua em algumas áreas do Nordeste e ganha força no Centro-Oeste, Sudeste e em áreas do sul do país, principalmente entre o Triângulo Mineiro, Norte e Oeste Paulista, Leste de Mato Grosso do Sul e Sul de Goiás, onde a umidade do ar pode ficar abaixo dos 20%. Já em relação às temperaturas para esta sexta, máximas de 32 graus em Porto Alegre, 30 em São Paulo, BH e Palmas, 26 em Salvador, 31 em Goiânia e em Cuiabá e 34 graus em Campo Grande. Os Estados Unidos retiraram as sobretaxas de 40% de café, carnes e outros produtos brasileiros. O anúncio oficial foi feito na noite desta quinta-feira pela Casa Branca. A lista ainda inclui açaí, cacau e manga. Na última semana, os Estados Unidos já tinham reduzido tarifas de importação de aproximadamente 200 produtos. A decisão abrange mercadorias que entraram em solo norte-americano a partir de 13 de novembro. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes celebrou a decisão dos Estados Unidos de retirar as tarifas sobre a carne bovina. Abre aspas. De acordo com a entidade, a reversão reforça a estabilidade do comércio internacional e mantém condições equilibradas para todos os países envolvidos, inclusive para a carne bovina brasileira. A medida demonstra a efetividade do diálogo técnico e das negociações conduzidas pelo governo brasileiro, que contribuíram para um desfecho construtivo e positivo. Segue a expectativa na COP30 sobre o que de fato deve avançar com ações práticas para proteger o meio ambiente. Quem acompanha tudo de perto é o Alexander Turra, que é titular do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo,
coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano e membro da rede de especialistas em conservação da natureza. Bom dia, Alexander. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. É um prazer estar aqui e ainda mais falar de assuntos tão importantes como esses que estão sendo tratados na COP. Pois é, são muitos assuntos e também uma grande expectativa por essa COP que está sendo realizada no Brasil, está na reta final e que quer ser marcada por uma COP realmente com ação. Sem dúvida, isso é um desejo do Brasil, né? E eu, como brasileiro, como muitos outros, a gente deseja que essa COP ela seja muito bem sucedida em relação a esses acordos, a esses avanços. A gente tem visto já algumas movimentações, as negociações não acabaram, né? E assim, isso faz com que ainda haja espaço para que outras questões possam ser internalizadas, né? Possam ser colocadas nos documentos finais. Uma dessas temáticas é a temática do oceano, que aparentemente pode parecer tão distante da vida rural, mas na verdade ela é central, né? Porque o oceano ele regula o clima e ele faz com que se tenha o que a gente tem chamado de segurança agrícola, né? Segurança hídrica, segurança térmica, tudo isso que compõe as condições básicas para que você possa fazer a produção rural. Então isso está no cerne, né? Na base das discussões, e eu tenho acompanhado bastante de perto essa agenda. Pois é, isso é importante. Inclusive a gente traz imagens de poluição, tudo que é retirado da água, plástico. Obviamente é um problema que todo mundo tem que encarar, porque o lixo não desaparece, não é, Alexander? É verdade. Eu tenho falado que o lixo no mar é uma unanimidade, porque ninguém gosta de ver lixo no mar, né? Nenhuma pessoa, nenhuma empresa, nem quem produz plástico, mas ele está lá. E lá no mar ele tem um papel muito crítico de reduzir a saúde do oceano, assim como outras atividades humanas que estão lá afetando o oceano, como o esgoto das cidades, os fertilizantes, muitas vezes, que em excesso acabam indo para os rios e para o mar, né, usados na agricultura. A gente tem a poluição química, tem, enfim, inúmeras coisas que vão tirando a saúde. Eu chamo isso de comorbidades, que nem tinha na pandemia, né? Na pandemia, as pessoas com comorbidades elas tinham um pouco mais de risco, né, de ter o Covid, né, e com isso poder até morrer ou pegar a forma grave da doença. No oceano é a mesma coisa, ele vai perdendo a saúde e quando chegam as mudanças do clima, ele acaba tendo uma dificuldade maior de lidar com elas e com isso a gente acaba perdendo todos os benefícios diretos e indiretos que o oceano provê para a sociedade, né, provê para a humanidade. E isso considera não só a questão agrícola que eu mencionei, o agropecuário, de uma forma mais abrangente, mas também, por exemplo, a capacidade de sequestrar carbono, estocar carbono, que regula o clima do ponto de vista do efeito estufa, né? A produção de alimento no mar, que é uma questão muito importante para garantir a segurança alimentar do planeta como um todo, enfim, o próprio oxigênio que a gente respira, né? Metade do oxigênio que está na atmosfera foi produzido por organismos marinhos, não pela floresta necessariamente. Isso não quer dizer que a floresta não é importante, mas quer dizer que o oceano também contribui com essa questão. Bom, Alexander, você que esteve inclusive em Belém acompanhando as discussões, eu sei que está ligado em tudo o que acontece. Quais são os principais desafios para que a gente realmente alcance os acordos que são necessários? Bom, eu estive lá e assim, eu queria ter a oportunidade de compartilhar com as pessoas quão efervescente, quão rico, né, foi essa COP. Foi uma COP em que as pessoas puderam participar. A gente teve grupos sociais, né, comunidades indígenas, né, diferentes cientistas podendo participar e contribuir com essas discussões. Isso é uma marca da COP do Brasil. Ela é uma COP que a gente fala, né, uma COP da ação. E a gente tem alguns instrumentos interessantes que estão sendo trazidos, né, como a agenda de ação, na qual a gente coloca, né, os países todos colocam quais são os seus compromissos, né, e quais vão ser as estratégias para se superar essas dificuldades. E uma dessas estratégias ela é muito lúcida, porque entende que existe uma economia que pode ser desenvolvida como estratégia de enfrentamento das mudanças do clima. Ou seja, enfrentar a mudança climática não necessariamente significa custo, né? A gente fala aí dos grandes investimentos, o Fundo Permanente das Florestas, né, que está sendo criado nessa edição,
ou mesmo o pacote azul, que é basicamente a mesma coisa, né, mas dedicada ao oceano, para fomentar as ações no oceano, eles são pacotes que não necessariamente são investimento a fundo perdido, é um dinheiro que é investido e não volta. Muito pelo contrário. Ficou muito claro que essa lógica, no caso do oceano, da economia azul, é o nome que a gente dá para essas atividades econômicas que podem ser feitas no oceano, pautadas pelo desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação, são essenciais, né? Esse movimento ele é essencial para que a gente consiga não só combater as mudanças do clima, mas conseguir fazer negócios, gerar empregos, compartilhar prosperidade com as pessoas. Então, uma visão bastante estratégica e madura para que a gente consiga superar essa crise climática, a gente consiga não chegar, né, a essa marca de 1,5 graus, a gente já tocou essa marca esse ano, mas a gente tem tudo para que a gente se afaste dela se a gente agir de forma coordenada, de forma sinérgica, de forma consistente, todos os países juntos. Alexander, obviamente foi uma semana de bastante discussão na COP, mas justamente agora, nessa reta final, grandes acordos acontecem. Se a gente for olhar para trás, aí, puxar um histórico de COPs, então a gente pode imaginar que hoje, sexta-feira, eventualmente, se alguma negociação se arrastar um pouquinho mais, a gente está acompanhando isso de perto também, a gente pode ter ainda surpresas positivas? Sem dúvida. Uma das grandes expectativas do Brasil é definir um mapa do caminho, né? uma rota com metas bastante bem estabelecidas para se buscar a descarbonização, né? Para se fazer a transição para uma economia de baixo carbono. E esse é um dos pontos bastante concretos. Por quê? Porque a gente tem no Acordo de Paris as metas gerais, mas a gente não tem os compromissos de curto prazo, que são, na verdade, aquilo que a gente vai acabar buscando. Então, né, o governo brasileiro está muito focado em fazer com que isso passe. A gente já tem mais de 80 países apoiando essa estratégia, e esse é um dos espaços de negociação que ainda, esse é um tema que está em negociação, está em aberto ainda, e seria uma das grandes conquistas da COP30. Além disso, a gente tem o Fundo para as Florestas e o Fundo para o Oceano, como eu mencionei, que embora eles não tenham atingido o volume de recursos que se pensou inicialmente, eles foram criados e eles vão ser então alimentados ao longo do tempo, na medida em que os países entenderem, as corporações entenderem que a gente não tem saída para essa conversa, a não ser a gente seguir o que foi combinado no Acordo de Paris, né? Reduzir as emissões, aumentar o sequestro da estocagem de carbono, para que a gente consiga manter a temperatura da atmosfera e do oceano, né, em limites que façam com que os nossos ecossistemas, né, o oceano, a floresta e todos os ecossistemas terrestres, né, incluindo a atmosfera e os sistemas polares, né, não vamos esquecer deles, eles funcionem dentro dos limites de normalidade, que é o que a gente tem tido, né, historicamente, e que tem trazido para a gente as condições para a gente operar, para a gente realizar as atividades humanas, né, do lazer à recreação, o turismo, mas também as atividades econômicas, como a atividade agropecuária. Exato. E chegando nesse ponto, né, no nosso agronegócio, atividade agropecuária, foi uma COP muito importante também para esse segmento mostrar ao mundo o que a gente faz aqui focado na sustentabilidade. A Embrapa liderou ali a AgriZone, um espaço muito importante, muitas atividades sendo realizadas ali com acesso totalmente de graça e focando também nessa produção sustentável com baixo carbono. Então, é uma possibilidade de a gente mostrar ao mundo o que a gente faz por aqui, inclusive, quem sabe, exportar as metodologias, né? E isso também é uma grande vitrine, porque muitas vezes, né, Alexander, por uma questão até de protecionismo de outros países, o nosso agro, nosso setor produtivo, ele tem ali uma inversão ou uma visão distorcida do que acontece por aqui. Mas temos uma agricultura tropical que é extremamente sensível justamente às mudanças climáticas. Sem dúvida, o Brasil é uma potência em várias frentes, né, da economia, mas também da ciência, da tecnologia e da inovação. E o universo agro, ele é um universo que representa muito bem isso no país.
A Universidade de São Paulo tem feito discussões muito profundas e serenas e bastante equilibradas sobre essa questão, né, incluindo aí, né, destacar a importância desses elementos que você mencionou. Então a gente tem aí inovação tecnológica, nós temos a capacidade de assimilar, né, mudanças no clima ou mesmo, né, situações de incertezas na produção agrícola. A gente estava vendo aqui uma matéria anterior, né, que a gente não está falando só disso, né? Por exemplo, o BNDES, né, trabalhou para renegociar dívidas, especialmente no Rio Grande do Sul, como uma forma de entender que a gente tem que lidar com essas incertezas, com essas catástrofes que acontecem. E o problema é que elas vão ser cada vez mais frequentes e mais intensas. E esse que é o grande ponto, porque o agricultor, né, a pessoa que está na terra, ela é uma pessoa que transforma, uma pessoa que produz, uma pessoa que cria, né? E ver aquilo que ela estava querendo criar ser perdido por uma coisa que vem de fora, até chega a ser impensável, né? Mas na verdade é uma coisa que está vindo de dentro, não dentro daquela pessoa, daquela propriedade agrícola, mas das nossas atividades humanas. E é por isso que eu tenho falado por aí, né, que o agro no Brasil ele talvez seja um dos principais setores que tem que apoiar essas agendas climáticas do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista estratégico, porque é o setor que é um dos setores mais vulneráveis, né, a essas mudanças. E isso, né, impacta inclusive a economia do país no sentido, né, dessas renegociações, porque elas precisam ser feitas, elas têm que ser feitas, mas a gente precisa se antecipar a isso e fazer com que a gente diminua esses riscos. E o jeito de fazer isso é garantindo que a floresta, no caso, especialmente a floresta amazônica, ela fique em pé, para ela conseguir garantir a chuva, né? Então, o maior defensor da floresta é o próprio agro, né? Assim, se colocando de uma forma muito simplória, mas é muito, muito direto isso. E isso, para a gente manter a floresta em pé, a gente precisa que o governo brasileiro tenha instituições com capacidade de atuação, como o IBAMA, por exemplo, né? A Polícia Federal, o próprio Exército que ajuda nessas frentes, para que a gente consiga ter no Brasil uma coisa que eu tenho falado que parece impensável, mas eu vou ver isso ainda acontecer, que é o desmatamento negativo, né? É a gente conseguir chegar em índices de reflorestamento líquido, né? E não mais de perda de floresta. Isso vai fazer a gente ganhar muito dinheiro dentro de uma nova economia, que é a economia né, da economia do carbono, da biodiversidade, da bioeconomia, que é uma coisa pujante. O Brasil é uma grande liderança e isso é agro também, né? Com certeza. Sabe, Alexandre, eu tenho acompanhado alguns eventos de agro e é unânime a seguinte informação: sustentabilidade é a palavra. E óbvio que existem desafios e desafios distintos a depender da cultura, mas a gente já tem várias commodities que são rastreadas. Então, o Brasil ele já produz de uma forma bastante sustentável, olhando para o Código Florestal. Temos desafios sim, mas a maioria dos produtores estão muito focados em produzir de forma sustentável. E essa certamente deve ser a chave para a gente conquistar, inclusive, cada vez mais o mercado internacional, porque certamente, né, não existe almoço grátis, esse produzir respeitando o meio ambiente deve ser cada vez mais valorizado. Sem dúvida, Kelly. Eu acho que a gente tem dado exemplo. O Código Florestal, a discussão dele, o que ele trouxe, na verdade, né, para o mundo ambientalista, né, foi entendido como uma grande derrota. Mas, de uma forma muito prática, a gente conseguiu criar possibilidades de tirar de uma situação de ilegalidade uma quantidade muito grande de produtores rurais que passaram a ter condição de se regularizar, poder acessar créditos e uma série de questões que são fundamentais, né? Mas eu me referi anteriormente a esse desmatamento ilegal. O desmatamento ilegal em terras devolutas, que é algo que a gente, né, que é uma coisa que não pode acontecer mais, né? E nesse sentido, né, eu vejo que o setor como um todo, não o agricultor individualmente, mas o setor como um todo, que tem uma potência, tem uma bancada no Congresso Nacional bastante expressiva, o setor como um todo ele precisa trazer para si essa visão sistêmica estratégica de conseguir dar amparo a esses órgãos que fazem um serviço hercúleo no Brasil. Eles são heróis, né? Para que a gente consiga garantir com que essa nossa potência, que é o agro,
né, ela continue sendo pujante, continue fazendo com que a gente consiga ser uma liderança global, alimentando o planeta, né, de uma forma sustentável, cada vez mais, porque sustentável não é uma coisa que é ou não é, né, é uma coisa que você vai melhorando e você vai evoluindo ao longo do tempo, sempre fazendo melhoras. E eu vejo isso claramente, sinto muito orgulho, né, de viver um país em que a gente consegue ver isso. Mas é importante a gente também entender que há outras brigas, né, ou há outros caminhos, ou há outras situações que a gente precisa construir. Eu vejo que isso está muito perto, e a COP30, que ele traz um sinal muito forte disso, da gente congregar cada vez mais aqueles que parecem diferentes, né, ou antagônicos, mas que na verdade não são. Eu vejo isso claramente como um sinal dessa COP. Alexander, foi bom demais te ouvir, importante ter sua análise. Muito obrigada, um bom dia para você e até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e todas. Obrigada. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!